nosso versículo de destaque foi Daniel, versículo 8, do capítulo 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Esse versículo é muito importante para a gente entender um pouquinho da nossa leitura de hoje, que vai nos levar a entender por que Daniel teve tanta proteção do Senhor e o cuidado que ele tinha por servir o Senhor e não desrespeitar Deus. Então vamos ler Daniel capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 20. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo dos seus deuses na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos no quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Se pararmos um pouquinho para entender esse trecho da palavra de Deus, essa leitura que a Eliana fez agora, o versículo destaque de hoje é muito importante para nós entendermos um pouco mais.
Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Isso é um comportamento de quem realmente quer agradar Deus. Se queremos realmente agradar a Deus e receber respostas favoráveis para a nossa vida, devemos mudar o nosso comportamento e entender como Daniel agiu e os seus amigos nesse momento. Eles poderiam saber que, bom, já que estou nesse reino e esse pessoal está me oferecendo todas essas coisas, vou desfrutar. Mas a preocupação dele era em desrespeitar Deus, desobedecer a Deus. O seu cuidado era muito grande em cuidar do seu relacionamento com Deus. E com isso, procurou não se envolver com aquela cultura daquele país pagão. Daniel é provavelmente mais conhecido pelo evento em que superou na Cova dos Leões. Talvez porque estamos mais ligados em milagres do que em obedecer a Deus. Mas esse episódio em que ele foi protegido pelo Senhor na Cova dos Leões mostra que Daniel tinha um cuidado muito especial por Deus e Deus o abençoava e protegia. Na leitura de hoje, encontramos ainda jovem começando a carreira na Babilônia. Seu povo havia sido derrotado e os babilônios tinham inteligente hábito de identificar pessoas capazes entre os povos que conquistavam para servir na complexa gestão do reino. Embora escravo, Daniel foi selecionado para participar de um programa de treinamento e então concorrer a uma vaga no prestigioso serviço do rei Nabucodonosor. Era uma questão de tudo ou nada. Não consigo imaginar um bom desfecho para quem fosse demitido. Os judeus eram extremamente cuidadosos quanto aos alimentos em termos de que poderíamos chamar de pureza cerimonial. Um homem consagrado a Deus não poderia consumir alimentos inadequados ou preparados de forma imprópria, segundo a rigorosa lei judaica. E a comida daquele rei ímpio seria inaceitável, mesmo correndo grave risco. Afinal, desagradar ao rei poderia resultar em morte. Daniel e seus amigos pedem para abster-se da comida real. O texto dá conta de que eles se tornaram mais saudáveis e fortes, não por causa do que comeram. Nesse texto não se trata de discutir qual tipo de comida mais saudável é, mas porque foram abençoados pelo próprio Deus, que honrou sua fidelidade e o encheu de sabedoria. Podemos considerar que o desafio de Daniel não foi diferente do nosso. Diariamente precisamos escolher entre a fidelidade a Deus ou ceder ao pecado. Só um pouquinho. As circunstâncias geralmente sugerirão que, se não cedermos, não será possível sobreviver. A cada um sabe qual é o seu Nabucodonosor. Você acha e você deve agir com o temor que você tem por Deus. Precisamos lembrar que Daniel e seus companheiros não sabiam de antemão o resultado, o que aconteceria. Apenas correram o risco de decidir obedecer. Bem mais tarde, colheram os seus resultados. Nós podemos conhecer que Daniel foi protegido na Cova dos Leões, pois Deus fechou a boca dos leões e eles não machucaram Daniel. Também podemos ler lá na frente que Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, estavam na fornalha ardente e lá estava um ser como se fosse um filho de Deus. Se nós lermos todos os textos, vamos entender. Amigos, nós precisamos saber a quem servimos. Se servimos a Deus, devemos viver como tal, servos de Deus. Devemos viver como cristãos autênticos. Não podemos viver com a mente dividida nesse mundo, porque isso vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E Jesus mesmo fala, que vomitará aquele que está em cima do muro, aquele morno, que não é nem frio nem quente. Que decisão devemos tomar hoje de realmente fazer como Daniel fez, de nos purificar e não nos contaminar com o mundo? Esse texto nos faz refletir diante das tentações e provações que enfrentamos diariamente. Estamos realmente honrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Como
fala no texto, muitos conhecem Daniel pelo milagre da cova dos leões, mas não conhece pela mais importante, o texto mais importante, a parte mais importante da história que levou a acontecer esse milagre, a sua obediência, o seu temor ao Senhor. No versículo de destaque, como os lemos aqui, Daniel 1:8, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Assim deve ser nós também. Nós devemos tomar uma decisão na nossa vida de não nos contaminar com o mundo, procurar a nos afastar daquilo que desagrada a Deus, e com certeza Deus estará conosco. Não tem como servir a dois senhores, e Deus é luz. Se nós estamos vivendo em trevas, dificilmente receberemos a claridade da luz ou seremos aquecidos pela a presença de Deus, porque decidimos viver nas trevas. Agora, se decidimos andar na luz, devemos viver como tal. Devemos viver em alegria, viver em comunhão com Deus. No Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Se você decidir agradar a Deus, sacrificar a Deus, entenda o que Deus quer de você. Ele quer um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, obediente, que teme a Ele, que respeita a sua vontade. Faça uma reflexão na sua vida hoje e veja como você pode melhorar ainda mais e seguir o exemplo de Daniel. O resultado depende de Deus. A nós cabe apenas tratar de obedecer fielmente a Ele. Nós não sabemos o que acontecerá no futuro, mas nós podemos decidir hoje, escolher a melhor parte, viver na presença de Deus em obediência à sua palavra. Para nós hoje cabe a missão de testemunhar de nosso Senhor Jesus Cristo, levar as boas novas a todas as pessoas, sendo obedientes ao Senhor em tudo que Ele nos ordenou. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não se preocupe com o dia de amanhã, com o seu futuro. Faça como Daniel. Escolha obedecer a Deus. Não se contamine com as coisas do mundo, mas procure se afastar daquilo tudo que desagrada a Deus. E o resultado, os frutos você colherá no futuro, como o texto diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não se preocupe com o que Deus vai fazer, e sim obedecer a Ele. Ele já deu provas do seu amor por você. Olha para aquela cruz, ela está vazia. Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou para te trazer a vida eterna. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser
destruído, eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Ele proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá.